Pois bem, olá pessoal, mais uma aula aqui. Essa aula vai ser extremamente curta. Estou optando por fazer aulas curtas para que eu pegue muito espaço aí para vocês. Enfim, vamos falar agora sobre a relação entre média, moda e mediana, né? É basicamente tranquilo. O que eu coloquei aqui, por exemplo, é um intervalo de classes. E eu vou pegar esse intervalo de classe e vou colocar no Excel para que vocês tenham da simetria. Deixa eu colar aqui nesse cantinho. Opa, não foi aqui. Espera aí. Deixa eu só voltar aqui novamente. Ctrl C. Esqueci de dar o Ctrl C. Ctrl V. Para sermos mais rápidos, né? Deixa eu puxar um pouco mais. Aqui são os intervalos de classe, de 0 a 10. Eu tenho uma frequência de 2. Pode ser idade, por exemplo, de 0 a 10, 2 anos, de 10 a 25 anos, de 20 até 30, 8 anos, né? De 30 a 40. De 30 a 40 anos, 5 pessoas, de 40 a 50 anos, 2 pessoas aqui. Então, a frequência é o número de pessoas. Na verdade, se eu for elaborar aqui apenas, a intenção aqui é verificar um gráfico. Se eu for aqui na aba inserir um gráfico de coluna mesmo 2D, tá? Claro que esse gráfico aqui teria que ser um pouco mais a largura do espaçamento aqui, teríamos que não dar largura, né? Vamos deixar aqui mais visível aqui as linhas. Vejam vocês que nós temos um gráfico simétrico, né? Um gráfico simétrico aqui. Esse gráfico de simetria lembra uma simetria, né? Com 5 colunas, né? Se você verificar aqui, voltando a essa distribuição, se nós fizermos ela aqui, ele tem uma curva de Gauss, digamos um pouco mais, que lembra mais uma curva de Gauss, né? Então nós temos que aqui a nossa média, moda e mediana, elas estarão bem no eixo de simetria, né? Então tecnicamente média, moda e mediana terão teoricamente o mesmo valor, valores muito próximos aqui. Tá? Então, o que queremos dizer aqui é que num gráfico que tenha, quanto mais simétrico ele lembrar, mais nós temos que a média, a moda e a mediana terão valores, digamos, muito próximos ou iguais até. Essa é a ideia. Tá? Então, se nós pegarmos também agora uma distribuição assimétrica à direita, então eu vou pegar esse gráfico aqui, Ctrl C, vou passar aqui também para o nosso Excel, Ctrl V, classe. Então, digamos aqui que nós temos também aqui idades, de 0 a 10 anos, 2 pessoas, de 10 a 20 anos, 6 pessoas, e assim vai indo até a última classe aqui, último intervalo de classe, de 80 a 90 anos, 3 pessoas. Eu quero verificar o comportamento da distribuição dos dados. Então, inserir um gráfico de coluna, percebe, senhores, aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais proporcional. Perceba, senhores, que nós temos uma distribuição um pouco mais, ela vai acentuando-se mais na nossa direita, né? Botão direito do mouse aqui, que a minha versão é outra, deixa eu pegar mais para cá. Formatar série de dados, vou colocar aqui largura do espaçamento, não vou colocar zero, o correto é colocar zero, só vou colocar é uma variável quantitativa contínua, né? Os gráficos têm que ser grudados, né? Mas veja que ele não lembra uma simetria, ele lembra uma assimetria, ou seja, não é simétrico. Ele tem uma leve caída, uma cauda para a sua direita, porque nós temos mais valores concentrados aqui entre mais em idades mais avançadas, né? Então, esses valores, a média, ela é puxada, então esses valores
de idades mais avançadas, já vimos anteriormente, puxa a média para esses valores aqui. Então, a média ela é deslocada para a direita, né? Então, voltamos aqui. O gráfico feito seria algo assim, né? E se nós desenhássemos uma linha, uma curva em cima aqui dos pontos médios, teríamos algo parecido com isso. Veja, ela não é simétrica, ela tem uma cauda suave, ela vai caindo à sua direita. Ou seja, a média que estava aqui naquele primeiro momento, na curva simétrica, ela é deslocada para a sua direita. Vamos colocá-la aqui como maneira simbólica, né? Então, a nossa moda sempre é a de maior frequência, ponto mais alto aqui. A nossa média é deslocada e a nossa mediana sempre ficará entre a moda e a média aqui. Vejam que nessa linha do eixo X, o eixo das abscissas, também conhecida, né? Não importa qual é o valor em termos absolutos ou relativos que seja, o valor da moda, mediana e média, mas desde que eu veja que tem um gráfico com uma curva suave à direita, eu sei que essa curva ela vai puxar a média, então a média vai ser o maior valor dentre as três. A moda é a maior frequência aqui, mas os valores que são aqui, ó, vai de 0 até infinito. Então, mas a moda é o menor valor, depois o segundo é a mediana e depois o maior valor é a média. Ou seja, a moda é menor que a mediana e a mediana é menor do que a média, porque nós estamos olhando aqui. Tudo bem? Ótimo. Então, uma distribuição agora ao contrário, invertida, assimétrica à esquerda. Deixa eu pegar ela aqui, Ctrl C. Fazer aqui um gráfico, né? Digamos aqui, continuamos com idade, por exemplo, né? De 0 a 10 anos, uma pessoa, até 80 a 90 anos, 11 pessoas. Se eu marcar, temos mais aqui, 110 aqui no caso, mas tudo bem. Inserirmos um gráfico de colunas, aqui, verificamos que ela cai suavemente para a esquerda. Agora, a nossa média, se fosse aqui, né, se fosse um gráfico simétrico, nossa média, moda e mediana estaria bem no eixo de simetria, digamos que fosse aqui. Mas como esses valores menores existem mais, eles puxam a nossa média para eles, né? Lembram do outliers, ou valores discrepantes para mais ou para menos, eles puxam a média para cá. Então, a minha média ela vai ser deslocada agora para cá, para valores menores, tá? Lembrando que esse aqui é o eixo de simetria. Então, voltamos aqui à nossa apostila, veja que agora a nossa curva ela cai suavemente à esquerda, ou seja, a maior frequência é aqui, a moda, tá? Entre 70 e 80 aqui. 75, vamos deixá-los assim, entendendo. Então aqui é a nossa moda, tá? A nossa média ela foi deslocada para cá. Nossa mediana, como eu tinha dito, sempre entre a média e a moda. Então, no eixo X, o eixo das abscissas, que vai de 0 a infinito, nós temos que o menor valor, não importa qual é o valor deles, mas eu sei que ele é o menor. É a média, a menor entre os três, menor é a média, entre os três aqui. Depois, seguido da mediana, ou seja, a média é menor que a mediana sempre entre a média e a moda agora. E a nossa moda sempre é localizada onde tem o maior pico aqui, a maior frequência. Então, média é a menor de todas, seguindo da mediana, e o maior de todos agora é esse valor aqui, que é a moda. Tudo bem? E aí vocês têm exercícios para vocês treinarem, tá? Por gentileza, é só fazer o que eu acabei de mostrar agora. E trabalhe assim a distribuição. O que é trabalhar a distribuição? Simplesmente você vai fazer o que eu fiz agora e mostrar quem é o maior, quem é o segundo aqui, média, mediana e moda. Como é que vocês vão colocar na ordem, tudo bem? Se lembrar que é uma simetria, né? Se lembrar que é uma simetria, algo parecido com isso, média igual a moda igual a mediana, ponto. Se for simétrico, uma cauda suave à direita,
média é deslocado da média para a sua direita, então moda menor que mediana e mediana menor que média. A média é a maior de todas. Se for ao contrário, uma cauda à esquerda, ela desloca a minha média para a esquerda, ou seja, aqui vai de 0 a infinito no x, então a média é a menor de todas, seguido da mediana, e mediana é menor que a moda. Tudo bem? Então tá, pessoal, um grande abraço, bons exercícios aí, tudo bem? Um abraço.